Que bom estarmos juntos novamente. Espero que esteja tudo bem com você. Eu me chamo Ícaro Moura, sou o responsável pelas histórias de mistério e suspense do canal Locra. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Um bom vídeo para você e um abraço. Cães Sem Dono Parte 3. Jason dirigiu pela estrada que levava até a cidade, seguiu por ela por alguns minutos, então entrou em uma rua seguindo seus instintos. Ele estava sozinho, como sempre preferia. O sobretudo preto que vestia parecia devorar a luz ao seu redor, enquanto os detalhes em couro conferiam uma imponência sutil, quase predatória. Sob ele, uma camiseta Henley cinza e um casaco com capuz. Jason nunca usava roupas pesadas, nem mesmo no frio cortante. Cada camada de tecido leve era pensada para lhe garantir a agilidade que frequentemente definia a linha entre a vida e a morte. Ser rápido não era apenas uma vantagem, era uma necessidade. O silêncio da floresta envolvia tudo, até que o som de asas rasgou o ar. Pequenos pontos negros flutuavam no horizonte nebuloso. Jason estreitou os olhos, atento. Os pássaros não voavam de forma aleatória. Eles dançavam em padrões precisos, como se seguissem um comando invisível. Subitamente, eles mergulharam, atravessando as copas das árvores antes de subir novamente em um frenesi desordenado. Isso não é normal, murmurou, franzindo o senho enquanto seguia o movimento dos pássaros. Algo nos padrões oscilantes o atraía, como uma voz sutil chamando, despertando uma urgência que ele mal conseguia explicar. Seus olhos varreram o terreno à sua frente, a densa floresta, as colinas ligeiramente inclinadas e a sombra de uma ravina, cada elemento registrado como uma peça em um quebra-cabeça mortal. Estacionou o SUV no acostamento, trancou o carro com um clique seco e seguiu para dentro da floresta sem hesitar. O ar estava denso, quase elétrico, carregado de algo que ele ainda não podia identificar. O medo também estava lá, mas Jason aprendeu há muito tempo a transformar o medo em algo tangível, uma centelha que alimentava sua mente analítica e mantinha seus sentidos afiados. Adaptar-se ou morrer, não é, vovô? Murmurou para si mesmo, desviando de galhos baixos e troncos retorcidos que pareciam testá-lo. Os carvalhos e olmos erguiam-se como sentinelas, enquanto o chão coberto de musgo abafava seus passos. Ele agradeceu mentalmente pela ausência de folhas secas. Qualquer som desnecessário poderia ser um erro fatal. A terra dura e seca dificultava a leitura de pegadas, mas Jason conhecia outros sinais. Um galho partido aqui, uma planta amassada ali. Vestígios de algo que não pertencia. Quando finalmente alcançou a ravina, ela se abriu diante dele como uma cicatriz no solo, suas bordas limpas e abruptas. Jason saltou com facilidade, pousando com a graça de quem havia treinado para enfrentar terrenos imprevisíveis. Do outro lado, um bosque de bétulas abria caminho para uma campina varrida pelo vento, onde as macegas dançavam como se guardassem segredos próprios. Os pássaros notaram sua presença e se dispersaram, seus grasnados estridentes rasgando o silêncio como um grito de alerta. Jason parou. Seu coração acelerou, mas não de medo. Era algo mais profundo, um frio na espinha que anunciava o desconhecido. Ele sorriu, um sorriso leve, quase imperceptível. Vamos ver o que você tem para me mostrar. Com passos deliberados, Jason mergulhou ainda mais fundo na floresta, onde a escuridão parecia esperar por ele como uma velha conhecida. Jason viu imediatamente o primeiro corpo. O azul fosco do vestido destacava-se no meio dos tufos de carriços amarelecidos. Não viu o segundo corpo, mas sabia onde se encontrava. A localização do cadáver era revelada pela presença de 3 lobos que, sentados sobre as patas traseiras, observavam calmamente o rapaz. Jason não se mexeu. Cuidadosamente levou a mão ao cabo da arma em seu quadril, e os lobos, percebendo o ato do jovem, se dirigiram devagar para a floresta, virando de vez em quando a cabeça triangular e olhando para o intruso. Jason soltou um pesado suspiro. A mulher de vestido azul não tinha mais rosto, pescoço e boa parte da coxa esquerda. O jovem passou ao lado do corpo, sem se deter. O homem estava com o rosto enfiado no chão. Jason não o virou, constatando que tanto os lobos como os abutres não haviam esperado. De qualquer modo, não havia necessidade de um exame mais minucioso dos restos mortais. Os ombros e as costas da jaqueta de couro estavam cobertos por uma escura mancha de sangue coagulado. Era evidente que o homem havia morrido em decorrência de um golpe na nuca e que os lobos destroçaram o corpo apenas mais tarde. Ao lado do corpo do homem, uma bolsa masculina. Jason a pegou, virando sobre a grama,
Deixou cair do interior um punhal com punho negro como carvão enfiada numa bainha de couro esmaltada, um pedaço de giz, um punhado de maconha, algumas moedas e notas, uma navalha dobrável metida num estojo de osso, 3 chaves presas a uma argola e um amuleto com formato fálico. A chuva e o orvalho borraram as letras de 2 cartas escritas em folhas simples. A terceira, escrita numa folha estilizada, também estava molhada, porém um pouco legível. O símbolo da corte de fundo e os dizeres da carta eram em relação a rações e mantimentos. Jason retornou ao corpo da mulher. Assim que começou a virar o cadáver, sentiu algo picar seu dedo. Era uma rosa presa ao vestido. A flor estava murcha, mas não havia perdido sua cor. As pétalas eram de um azul muito escuro. Era a primeira vez em toda a vida que Jason via uma rosa assim. Virou o corpo por completo e estremeceu. Na desnuda e deformada nuca da mulher podiam-se ver claramente o símbolo da corte vermelha, um estilizado elmo com viseira, 2 espadões cruzados e um V gravada debaixo deles. O caso parece claro, mas não totalmente, murmurou Jason, analisando o cenário por completo. O homem e a mulher estavam a cavalo. É mais do que evidente que estavam saindo de casa para a cidade, porque parece que estavam atrás de suprimentos, mas por que não foram de carro? Por que tomaram este caminho em vez da estrada? É difícil responder, mas estavam cavalgando lado a lado, quando, por um motivo desconhecido, desceram ou caíram das montarias. O homem morreu imediatamente. A mulher saiu correndo, depois caiu e também morreu, enquanto aquilo que não deixou rastros colocou aquela marca em sua nuca. Isso ocorreu há 2 ou 3 dias. Os cavalos devem ter fugido, e não vou perder tempo procurando por eles. Como era de esperar, ninguém respondeu. Ninguém parece ter sentido falta desses 2. Continuou Jason, olhando para a beira da floresta. Mas foi no mesmo período que aqueles 2 do jornal. Que merda está acontecendo aqui? O barulho de um galho quebrando acabou com o silêncio como se fosse um tiro e Jason congelou. Os sentidos dele, afiados após um treinamento extremo desde criança, chamavam-lhe a atenção aos berros, dizendo que estava prestes a ser atacado, e ele sabia bem que não devia questioná-los. Pulou para o lado um instante antes de um ser grande e preto se lançar-se pelo lugar em que haviam estado. Jason caiu no chão, rolou e se levantou a tempo de ver a criatura girar para encará-lo, mostrando os dentes afiados enquanto rosnava. Até mesmo para o padrão de monstros. Que filho da puta feio! Ó, pensou ele, levando a mão na cintura. O corpo dele era retorcido, suas feições deformadas, e nenhuma das pernas tinha o mesmo tamanho. Tinha partes despeladas, como se estivesse sofrendo de sarna, mas ao observar melhor, Jason viu que a pelagem não era preta, pelo menos, não completamente. Era de fato preta em alguns lugares, mas também era marrom e cinza, e a pelagem de cores diferentes tinha características também diferentes, mais comprida e grossa em uma parte, mais curta e fina em outra. As seções da criatura eram separadas por linhas finas de cicatrizes vermelhas, como se não fosse uma única besta, mas sim um conglomerado de diversos caninos. O sol lançava tentáculos de luz entre as árvores, e o cheiro da manhã era misturado ao aroma de sangue e terra úmida. Jason ergueu a Colt .45, a respiração controlada, os olhos fixos na criatura à sua frente. A fera, algo entre um cão monstruoso e um pesadelo encarnado, o encarava com seus olhos distorcidos e desconexos, um brilho insano emanando deles. Ele apertou o gatilho. O som do disparo ecoou na floresta, mas, ao invés do impacto esperado, a criatura se dissolveu em uma névoa negra, reaparecendo a 1 metro de onde estava. Jason franziu o senho. Aquilo não era normal. Não que houvesse algo normal naquele ser. Ele sentiu o coração acelerar, mas sua expressão permaneceu inalterada, sem fraquezas visíveis, sem lógica. Adaptar-se ou morrer, ele pensou. A criatura soltou um rosnado gutural, como se 2 animais em um só disputassem o controle daquela garganta. Jason tentou decifrar os olhos vesgos e os movimentos erráticos, mas era impossível prever. A coisa se lançou na direção dele com uma velocidade que desafiava seu tamanho desajeitado. Ele disparou de novo, e mais uma vez. O som dos tiros era abafado pelo rosnar e pelo impacto das balas na vegetação ao redor. Uma delas acertou o chão próximo à pata da besta, mas isso só a irritou mais. Então, num instante que parecia fora do tempo, ela estava em cima dele, os dentes cerrados avançando em direção à sua garganta. Jason ergueu as mãos instintivamente, segurando a criatura pela garganta enquanto o peso dela o jogava contra o chão.
A vegetação amortecia, mas não o suficiente para evitar que o ar fosse arrancado de seus pulmões. A força da criatura era descomunal. Cada segundo era uma luta para manter os dentes afiados longe da sua pele. Um disparo veio de algum ponto próximo. 3 tiros rápidos acertaram a lateral da besta, sangue negro e espesso jorrando das feridas. O cheiro era tão ruim quanto a visão, uma podridão que quase o fez engasgar. Mas, mesmo ferida, a criatura parecia ficar ainda mais furiosa. Ela o soltou, recuando alguns passos antes de lançar um último olhar. Jason aproveitou o momento para buscar a Colt no chão e disparar de novo, desta vez a queima-roupa. O impacto arrancou um pedaço do crânio da fera, mas ela apenas sacudiu a cabeça antes de correr, desaparecendo entre as árvores com movimentos erráticos. Jason ficou de joelhos, puxando o ar em assobios curtos. Ele inspecionou o ferimento na perna, o sangue ensopando sua meia e tingindo a vegetação ao redor. Não é tão profundo quanto parece, ele disse a si mesmo, lutando contra a dor que ameaçava obscurecer seus pensamentos. Do bolso interno do sobretudo, puxou um kit de primeiros socorros. Movendo-se com precisão cirúrgica, limpou e enfaixou o ferimento, mas não sem render os dentes a cada toque. Não vou morrer por isso, murmurou para si mesmo, mais como uma ordem do que uma constatação. A neblina rasteira da floresta parecia viva, envolvendo as árvores como dedos que tentavam esconder algo. Jason estava agachado ao lado de um tronco tombado, os músculos tensos enquanto suas mãos trabalhavam rápido, mesmo que sua mente estivesse em outro lugar. Ele limpou o sangue viscoso da faca com o cuidado de quem sabe que cada segundo conta. O pano no qual ele passava a lâmina já estava encharcado, mas Jason não se importava. Não era o tipo de homem que deixava detalhes de lado, principalmente agora. O cheiro era penetrante. Vegetação úmida, misturada ao ferro do sangue, grudava na garganta e fazia o estômago embrulhar. Ele sabia que a criatura ainda estava por perto. Não era um pressentimento, mas uma certeza construída por anos de sobrevivência. Jason sentia os olhos dela, ou de algo pior, seguindo cada movimento que fazia. Com um movimento calculado, ele puxou o pano do bolso e limpou a mão. A luz pálida do sol mal atravessava o dossel denso das árvores, mas era suficiente para iluminar as manchas escuras que agora decoravam o casaco. Ele soltou o ar lentamente, uma tentativa inútil de aliviar a tensão no peito. A dor no tornozelo o fazia render os dentes, mas, como sempre, ele a ignorou. Tinha lidado com dores piores, ferimentos de bala, cortes profundos, ossos quebrados. Isso aqui era uma lembrança, uma pequena tatuagem de sua aventura. Finalmente, ele alcançou o SUV estacionado mais adiante. Cada passo parecia arrancar um pedaço de sua força, mas ele não parou. A criatura poderia estar esperando, mas Jason não fugia. Não mais. Seu corpo estava cansado, sim, mas sua mente permanecia afiada. O motor rugiu, quebrando o silêncio da manhã com um som que parecia um grito de desafio. Ele dirigiu sem olhar para trás, os faróis iluminando a estrada como uma linha tênue entre o que era seguro e o que não era. O trajeto até o apartamento passou em um borrão. A floresta foi trocada por ruas desertas, a poeira se transformando em asfalto. Quando estacionou, sentiu a dor no tornozelo se intensificar, mas empurrou isso para o fundo da mente. Ele precisava entrar. Precisava de tempo, de calma, de algo que talvez não pudesse alcançar. O apartamento estava frio e vazio, mas Jason se sentiu em casa naquele silêncio opressor. Ele fechou a porta atrás de si com uma força maior do que pretendia, o barulho ecoando pelo espaço pequeno. Jogou o casaco em cima da cadeira e foi direto até a mesa onde sua Colt descansava, um lembrete constante de que ele nunca estava realmente seguro. O sangue seco cobria parte da arma, e ele começou a limpá-la com movimentos precisos, quase ritualísticos. Era uma distração bem-vinda, um ponto fixo em um mundo que parecia cada vez mais volátil. Enquanto limpava, os acontecimentos daquela noite passaram por sua mente como uma película em câmera lenta. O cheiro, o som do rosnado gutural, o brilho faminto nos olhos da criatura. Aqueles olhos. Ele apertou os lábios, limpando o cano da Colt com mais força do que o necessário. Aquelas coisas não sentem medo, ele pensou, mas sabem muito bem como causá-lo. Um som baixo e distante o fez parar. Jason ficou imóvel, os sentidos em alerta. Não era um barulho comum, mas algo profundo, primal, que parecia emergir das sombras do próprio ambiente. Ele se levantou devagar, cada movimento calculado. Seus olhos buscaram a origem do som,
passando por cada canto do apartamento até que ele a viu. Na parede oposta, 3 marcas surgiram como feridas abertas no concreto. Garras profundas e negras, que pareciam absorver a luz ao invés de refletir. Jason sentiu o ar ao seu redor mudar, como se o próprio apartamento prendesse a respiração. Ele se aproximou devagar, com a Colt firme na mão. Sua mente gritava para sair, mas seus instintos o empurravam para frente. Antes que pudesse tocar as marcas, o som veio novamente. Um rosnado grave e reverberante, que parecia pulsar dentro de seu peito. Ele se virou em um movimento brusco, a arma apontada para o vazio. Não havia nada ali, mas Jason sabia melhor. Se vai me atacar, que seja logo. Sua voz cortou o silêncio como uma lâmina, firme, mas carregada de cansaço. O silêncio respondeu. Apenas o som de sua respiração preenchia o espaço. E então, a parede mudou. As marcas começaram a se expandir, como se tinta negra escorresse delas. A substância escura pulsava, retorcendo-se como se tivesse vida própria. Jason recuou um passo, o dedo firme no gatilho, enquanto a coisa ganhava forma. Um olho grotesco e desproporcional emergiu, veias escuras pulsando ao seu redor. Ele piscou uma vez, lenta e deliberadamente, antes de desaparecer, levando as marcas consigo. A parede voltou a ser como era antes, como se nada tivesse acontecido. Jason não baixou a arma. Ele nunca abaixava a guarda. Aquilo não era um ataque. Era um lembrete. Ele puxou a cadeira para o centro da sala e sentou-se, a Colt equilibrada no joelho. Que comece o jogo, pensou. Ele sabia que não haveria sono naquela noite. Não enquanto a criatura estivesse lá fora, ou dentro, esperando o momento certo. Gostou desse capítulo? Espero que tenha se envolvido tanto quanto eu nessa história. Se curtiu, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Aqui, o mistério e a emoção nunca param. Anota aí, toda segunda e sexta-feira, às 7 horas, tem uma nova jornada esperando por você. Até lá, e não se esqueça de voltar para descobrir o que vem a seguir.